Deveríamos derrubar o Coliseu? Anualmente, várias pessoas vão visitar o Coliseu a fim de apreciar a sua beleza arquitetônica, inclusive muitos cristãos. Cristãos esses que fazem parte da história do Coliseu. Nos primeiros séculos da igreja cristã, muitos dos seguidores de Jesus foram mortos brutalmente dentro daquelas paredes. Cristãos eram entregues às feras, queimados vivos, afogados, trucidados, e serviam para todo tipo de prazer sádico e para as piores torturas, até a morte ou a renúncia da fé. Os cristãos não são contra a existência do Coliseu nem lutam pela sua destruição porque sabem como olhar para a história. E sabem, além disso, como olhar para símbolos que representam sofrimentos do passado. Podemos nos levantar a favor da liberdade religiosa, permanecer firmes em nosso cristianismo e ainda assim visitar o local que foi o palco de nossa destruição há 2000 anos atrás. Podemos até apreciar a beleza do lugar, mas sem esquecer o que aquele lugar simbolizou. Cristãos não devem olhar para a história e tentar abandonar todos os símbolos que estejam relacionados a injustiças do passado, mas sim entender que existem marcos históricos que nos lembram de tudo o que não devemos repetir. Não é por pouco que cristãos enfeitam suas igrejas com cruzes. Muitos andam com cruzes penduradas no pescoço, e a cruz era um símbolo de morte. O nosso Deus morreu em uma cruz. A cruz representa o assassinato daquele que era justo. Cristãos usam o símbolo da cruz ao invés de destruí-lo e tentar apagá-lo da existência, porque cristãos lembram do preço que foi pago pela nossa libertação. Infelizmente, essa postura diante da história não parece ser comum em círculos não cristãos. Em uma cultura que se esforça para reescrever tudo aquilo que nos ofende, parece que estamos mais dispostos a criar o mundo de George Orwell em 1984 do que o mundo do Evangelho, onde cristãos visitam o Coliseu. A destruição tão comum de certos monumentos e que se acenderam recentemente no mundo com novas ebulições sociais parece ser uma tentativa de apagar da história o que aquele símbolo representou. Quando as pessoas desejam que filmes como E o Vento Levou sejam excluídos de plataformas de streaming, ou quando estátuas de heróis de guerra, escritores ou políticos são derrubadas por conta de suas posições execráveis acerca de escravidão ou racismo, parece que estão tentando apagar da história aquilo que aquela estátua, aquela peça, aquele livro parece representar. Mas se nós apagamos os erros, não corremos o risco de repeti-los? Ou pior, irmos ainda mais fundo no mal que aqueles símbolos representam? Ainda que possamos questionar o porquê desses símbolos terem sido feitos, uma vez que hoje eles fazem parte da nossa história, eles não podem mais ser ignorados. Foi Edmund Burke que escreveu que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O Museu do Holocausto está lá justamente para que nunca se repita aquilo que aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. Temos o Museu da Escravidão, temos o Museu da Ditadura. Claro que muitas dessas obras e estátuas e filmes não estão em museus. Será que eles não deveriam ser retirados da arena pública e as ruas que recebem nome de homens cuja vida privada ou as posições acerca de raças e escravos não deveriam ser então mudadas e destruídas, talvez? A questão é que nós não nos livraremos do mal do racismo, do fascismo, do comunismo ou da escravidão ou de qualquer outro mal histórico simplesmente tentando esquecê-lo ou destruir símbolos que sejam minimamente relacionados com eles. Pode-se, na busca de apagar o mal, criar outro mal ainda pior. A busca de apagar as memórias desses elementos da história não simplesmente pode nos levar a esquecer o mal que já nos acometeu no passado, mas pode se tornar o mal por si só. A famosa obra distópica de George Orwell, chamada 1984, retrata um país onde um regime totalitário controla a vida das pessoas. A famosa expressão Big Brother, antes de significar uma casa onde várias pessoas desocupadas distraem outros milhões de desocupados com os frutos relacionais de suas desocupações, era um líder supremo, conhecido como o Grande Irmão, que vigiava a vida das pessoas através de câmeras, onde quer que elas fossem, sob o pretexto de segurança e paz. Era através do irônico Ministério da Verdade que a história era subvertida, a fim de contar mentiras, a fim de que o povo permanecesse aceitando
a situação em que estavam. E uma das principais funções do Ministério da Verdade era divulgar falsas informações de guerras e alterar fatos do passado. Essa reescrita da história nos lembra que as pessoas facilmente viram presas quando ela é esquecida. Imagine que o mundo tivesse esquecido de quem foi Adolf Hitler, que não exista como lembrar de Benito Mussolini. Como evitaríamos a repetição de seus erros? Isso não quer dizer que devemos sair por aí erigindo estátuas de figuras como essas, mas não podemos cair no erro simplista de querer um futuro melhor simplesmente apagando os símbolos do passado. Podemos criar um tipo de violência aos símbolos ao ponto de nos tornarmos algozes da nossa própria liberdade. E se os revolucionários de direita quiserem excluir tudo aquilo que for minimamente relacionado às esquerdas? E os das esquerdas quiserem destruir tudo aquilo que for minimamente relacionado à direita? E se tudo aquilo que soar heteronormativo também precisar ser excluído? E se todos os valores que lutamos tanto para estabelecer na nossa sociedade, como o cuidado com a vida, como o amor, como o serviço e o autossacrifício, se tornarem, paradoxalmente, instrumentos para destruirmos todos os nossos contatos simbólicos com o passado? No fim das contas, seríamos um povo com 1 milímetro de profundidade. Sem estátuas, sem obras, sem livros, sem heróis. Porque, no fim das contas, os homens eram fruto de seus contextos. Não leríamos mais Platão, não aceitaríamos mais qualquer estudo de textos medievais, não faria mais sentido traduzir diretamente do Acádio a epopeia de Gilgamesh simplesmente porque você tem ali a figura de um rei déspota, meio deus que construía o mundo de acordo com sua vontade. Muitos males acometeram o mundo, e não é o Ministério da Verdade, manifesto em massas violentas tentando reescrever a história, que vai apagar os males que já nos acometeram, mas informação e aprendizado a partir de símbolos que fazem parte da nossa cultura e que marcam pontos da história que sim, devem ficar para trás, mas que devem ser lembrados no presente. Uma das marcas do povo de Israel e da igreja cristã no Novo Testamento é justamente a lembrança do passado através de celebrações rituais, de tudo aquilo que é marcante para a identidade do povo. O povo de Israel celebra a festa dos pães asmos a fim de lembrar um tempo de escravidão no Egito e a sua consequente libertação. A ceia cristã lembra a morte de Cristo em favor de nossos pecados. São celebrações de eventos de sofrimento, mas que apontam para realidades melhores no futuro. Se eles esquecessem do símbolo, eles perderiam a dor daquilo que o símbolo representava de ruim, escravidão e morte. Mas eles perderiam aquilo que o símbolo entregaria de bom, libertação e vida. Elementos culturais que rememoram personagens um tanto controversos do passado podem nos causar alguma dor, mas é preciso relembrar o motivo desta dor, justamente para podermos suplantar e progredirmos como seres humanos. A mente revolucionária, no entanto, ao tentar esquecer do passado ou tentar reescrever a história, adere a uma imaginação totalitária, que nas palavras de Francisco Ratziu, que incorpora o delírio utópico e busca reduzir a natureza humana à sua forma maleável. É representação da irresistível necessidade de proclamar messianicamente um plano total de poder redentor. Quando buscam impor seus melhores caminhos de redenção para o mundo, tais pessoas acreditam que por seus meios e ideias revolucionárias irão redimir o mundo. Eles acreditam que movimentos iconoclastas podem restaurar o mundo quando o totalitarismo combatido começa nas mentes, inclusive podendo existir naqueles que lutam contra ele. Essas revoluções arrogam para si uma compreensão totalizante do homem, como se soubesse as respostas para todos os seus males. Mas é ao fazer isso que imprimem suas opiniões como se fossem verdades universais. Imprimem suas opiniões com incêndios e destruição. O grande perigo disso é que toda luta contra a violência do fascismo pode acabar legitimando mais violência, porque perverte a história e assim molda a verdade. Como recentemente foi dito em uma entrevista, de que existe a necessidade de violência, vivemos em um país em que temos taxas de homicídios extrapolantes, então é necessário. A violência faz parte do ser humano, faz parte da sociedade capitalista, o Estado é violento contra a gente, a polícia é violenta e por que não se utilizar da violência também? E essa declaração não representa a busca por uma sociedade melhor. Estátuas daqueles que hoje derrubam estátuas seriam derrubadas se a nossa sociedade progredisse. Na tentativa de combater o que condenam, recaem no mesmo erro e pior, ainda o justificam como uma luta pelo bem. Ou seja, eles repetem os erros dos totalitários que tanto condenam. E se fossem honestos, estariam derrubando estátuas
sobre si, porque representam o mesmo mal que julgam combater. Por isso, a luta por reescrever o passado molda o presente mais do que gostaríamos. A compreensão da verdade dos revolucionários condena o futuro aos mesmos erros, justamente porque torna presente e atual aquilo que antes era apenas um símbolo em uma obra, em uma escultura ou em um nome de uma rua. Não é dessa forma que nós vamos melhorar como seres humanos. Qualquer tentativa de progresso redentivo recairá nesse erro, porque dentro de suas limitações o homem não pode salvar a si mesmo. O cristianismo celebra e exalta Cristo porque ele veio de forma a salvar aqueles que dentro desse mundo mal só podem reproduzir mais maldade. Jesus não refaz nem reescreve a história, mas transforma o passado maligno de todos em um presente transformado e nos prepara para um futuro totalmente redimido. É justamente por Jesus ter vindo de fora desse sistema mal que ele pode redimir, e então é somente nele que podemos confiar para reescrever nossa história. Não é apagando o passado, mas transformando-o num símbolo de uma vida redimida que glorifique a Deus.